Boa tarde a todos. Mais uma Engenharia Clínica Talks a se iniciar. Dentro de alguns minutos aí, uns instantes. Estou aqui acertando, preparando a parte técnica aqui, tá bem? Lembrando que estamos ao vivo pelo Instagram. Agora a partir das 13 horas aí, horário do Brasil. E às 17 horas, horário aqui de Portugal, tá bem? Meu nome é Hélio Carvalho, sou engenheiro clínico. Estou agora fazendo também este canal, né, da Engenharia Clínica Talks, um canal que tratamos de assuntos de engenharia clínica, né, engenharia hospitalar, e falamos assuntos relevantes, assuntos que vão aí te trazer conhecimentos importantes, né, dentro da nossa área, uma área hospitalar, uma área muito importante dentro da engenharia clínica, tá bem? Também. E hoje vamos tratar de um assunto que é bem conhecido dentro dos hospitais, um assunto muito relevante, um assunto muito importante também, né? Um importante papel da engenharia clínica no CME. Quando pensei nesse assunto, né, pensei nesse tema, eu pensei com muito carinho para abordar, né? Porque, assim, o CME, ou seja, Central de Material Esterilizado, né, é o coração do hospital, né? Muitos conhecem como coração do hospital, porque sem uma central de esterilização, o hospital não funciona, né? O hospital fica ineficaz, né? O hospital fica inoperante, sem uma central de esterilização, sem um tratamento de equipamentos médicos hospitalares, né? É muito importante isso, né? Essa verificação. E esse conjunto, essa abordagem que eu estou fazendo, né, dentro do CME, né, ou seja, centrais de material estilizado, né, vai trazer mais conhecimento para você, engenheiro clínico, para você, tecnólogo, para você, técnico, ou para você que está simplesmente se iniciando ou tem curiosidade também na área da engenharia clínica, tá bem? Eu quero agradecer desde já aí os que vão participar, os que vão também ver logo após aí o vídeo depois de gravado, né? A gente vai estar lançando aí nas plataformas, no Instagram, também tem o meu LinkedIn, e vamos estar repostando, né, esse vídeo, esse conteúdo. Lembrando que também a Engenharia Clínica Talks, eu venho aí fazendo todo sábado, né? Sábados contínuos aí com alguns convidados muito interessantes, convidados importantes também, engenheiros, tecnólogos, técnicos, né? E especialistas também no assunto, que traz aqui um conteúdo relevante para nós também. Então, a troca de informação é importante, porque eu aprendo, vocês aprendem, e isso é importante, né? Fazer uma troca de conhecimento, uma troca de informações, né? E levando o conhecimento da engenharia clínica ao redor, né? Divulgar a nossa área. Então eu vou estar aqui tratando do assunto já vou estar falando desde já. Engenharia Clínica Talks, vamos iniciar então, um assunto importante aí. Um importante papel da engenharia clínica no CME, né? O que é o CME? CME é Central de Material Esterilizado, né? Ou seja, é onde todo o material, seja do bloco cirúrgico, materiais instrumentais, né, instrumentais cirúrgicos, vão ser reprocessados, vão ser lavados, vão ser esterilizados novamente para ser utilizados novamente, né? E eu vou explicar mais ou menos para vocês como que funciona isso, né? Aqui no caso em Portugal, o CME no Brasil, Central de Material Estilizado, aqui em Portugal é o URDMUM, Unidade de Reprocessamento de Dispositivos Médicos, tá bem? Então, mas é a mesma coisa, quase o mesmo segmento, os mesmos procedimentos que acontece também. Ou seja, todo o material que é utilizado no bloco cirúrgico, né, durante a cirurgia, ou todo o material que é utilizado ali diretamente com o paciente, né,
seja numa cirurgia, seja num tratamento, né? E seja direto ou indiretamente, e esses equipamentos, esses instrumentais, têm que ser reprocessados, têm que ser lavados, têm que ser desinfectados e têm que ser esterilizados e têm que ser preparados para ser utilizados novamente por outro paciente. Então, o que acontece? Essas centrais de material esterilizado, que é um pedaço do hospital, né? É um lugar específico no hospital onde vai fazer esse reprocessamento, né? Então eu vou explicar para vocês etapa por etapa como ocorre isso, como que os instrumentais chegam lá, como que é o processo, né, feito ali no meio, em todas as etapas, né, até voltar novamente esses mesmos instrumentais para uma outra cirurgia, para um outro paciente, né, para uma outra situação. Então o que ocorre? Os instrumentais, assim que, eu vou dar um exemplo de um bloco cirúrgico, né? Assim que se acaba uma cirurgia, os instrumentais são submetidos a uma pré-lavagem, né? Essa pré-lavagem, eles fazem uma mínima desinfecção, uma mínima lavagem ali com uma solução, uma água tratada, né? Eles fazem uma lavagem grossa. E esses instrumentais todos separados em contentores, separados em caixas específicas, e é diretamente levado para o CME, que é a Central de Material Esterilizado. Esses instrumentais, quando chega, por exemplo, se estiver dentro do hospital, tem ali um elevador específico que vai estar levando esses materiais, né? Se o bloco cirúrgico for no andar acima ou for no andar abaixo, vai estar levando esses materiais para a Central de Material Esterilizado. Esses materiais chegando lá nesses contentores, nessas caixas específicas, né? Eles são identificados, né? Já tem uma identificação padrão ali, seja feita pelo computador, né? Seja feita ali virtualmente ou seja feita em forma de relatórios. Então esses relatórios estão todos identificados, os tipos de instrumentais e o que da onde que está vindo, né? De que bloco que está vindo, de que ala que está vindo, de que setor que está vindo esses instrumentais, todos identificados ali. Após essa identificação já dentro do CME, é separado os materiais, é aberto, por exemplo, tesouras, pinças, né? Tem que ser aberto, tem que ser verificado, né? Se tá ok ou não, se ela está em funcional ou não. Ali é uma pré-verificação básica, né? E novamente é feita uma outra pré-lavagem, né? Já com água quente, né? Água em alta pressão, ali é feita uma pré-lavagem manual, uma lavagem mecânica, né? Pelos técnicos de esterilização. Os técnicos de esterilização, eles lavando ali, eles já fazem separação desses materiais em contentores, né? Contentores e caixas também específicas, né? Que vai ser colocado no rack. Esse rack é uma espécie de um carro, né? Um carro de instrumental, né? Um carro específico que vai entrar dentro de uma máquina de lavar e desinfectar, né? Uma máquina que chama termodesinfectora, né? Ou seja, uma máquina que lava termicamente, né? Ela lava com água quente e detergentes enzimáticos, né? Esses detergentes enzimáticos, né? Eles têm uma reação também com a água quente, né? Por isso é retirado ali os agentes biológicos dos materiais, né? Os contaminantes, né? As impurezas dos materiais, através desse detergente que faz uma reação química, né? Para fazer a lavagem. Esses materiais, após entrar dentro da máquina, dentro da termodesinfectora, após ali a técnica de esterilização, né? Se tiver todo acertado ali no rack, esses materiais específicos também já identificados, né? Tudo certo dentro dessas caixas, né? Ela vai colocar um indicador de sujidade. Eu vou mostrar para vocês como que é esse indicador, né? Provavelmente no Brasil também tem, né? Usávamos esse tipo de indicador. Não sei se dá para vocês verem aí, né? Esse indicador é um indicador químico, é um indicador de lavagem, né? O que ele vai fazer, né? Essa tinta vermelha aqui, em contato ali com
com a água quente, né, do equipamento, né? Isso aqui ele vai estar preso num grampo, primeiramente, né, um grampo de inox que vai estar no meio, junto com os materiais lá, né? Só para vocês entenderem. A máquina vai estar fazendo a lavagem dos materiais. Isso aqui tem que ficar totalmente transparente, né? Tem que tirar totalmente essa marca vermelha aqui, essa tinta, né? Essa tinta específica que ela só é retirada totalmente quando o detergente enzimático e a alta temperatura da água está ali em contato. E realmente, se a máquina está eficaz, ela vai conseguir tirar na sua totalidade essa marca vermelha, né? Essa tinta vermelha aqui, tá bem? Então esse aqui é um teste específico de lavagem dos equipamentos, tá bem? Depois disto também é verificado pelos técnicos ali de esterilização, é verificado com uma lupa e com uma lente, né? Para ver se não ficou nenhum resíduo vermelho aqui no meio, tá bem? Porque se ficou esses materiais são reprocessados, são lavados novamente, para que não vá para frente esses materiais com alguma sujidade ali, né? Com algum agente biológico ali caracterizado no meio de uma tesoura, né? No meio de uma pinça ou no meio de uma cânula, né? Algum instrumental específico que não tirou em 100%, não fez a desinfecção e a lavagem em 100%. Então ele é feito novamente essa lavagem. Aí, feito isso, esses materiais saem da máquina, né? Essa área que eu estou falando para vocês que fazem esse processo é uma área que fala área suja, né? Ou área não estéril, né? A área ainda contaminada. Por quê? Tá todos ali, os instrumentais chegam todos ali sujos, né? Chega dentro de contentores, chega às vezes com resíduos de sangue, né? Resíduos ali biológicos, pronto, é um material que veio direto do bloco, né? Da cirurgia. No bloco eles não têm um tempo hábil de fazer, e também não tem nem lugares específicos para fazer uma lavagem que nem a esterilização faz. Por isso temos a centrais de material esterilizado, temos essa central que faz isso, né? Esse reprocessamento dos materiais também. Então, após esse material sair da máquina, já, né, feita essa avaliação desse tipo de indicador, né? Esse material sai, né, o rack sai da máquina, vai para um outro carro. Ali já é uma área limpa. Essa área limpa, ela é uma área, imagine, é uma área que sai da máquina, né? A máquina tem duas portas, né? Tem uma porta que é uma área suja, essa porta, uma porta que só abre, por exemplo, assim, ela só abre se a outra porta estiver totalmente fechada. E essa porta, quando se fecha, e é depois que faz o processamento total ali da limpeza do instrumental, e a máquina finalizando a lavagem, finalizando a secagem, ela abre. Se ela não abrir é porque alguma coisa aconteceu ali com os instrumentais também. Não está totalmente lavado, não está totalmente seco. A máquina também, ela tem essa sensibilidade para acusar isso também, se está 100% ou não, tá bem? Essa máquina então é a termodesinfectora. Esses materiais assim que pronto, saindo da termodesinfectora, a porta ali abrindo, né? A área já limpa, no caso não é uma área estéril ainda, né? É uma área que é uma área limpa que recebe os materiais que estão limpos e secos. Esses mesmos materiais tá fazendo um processo, né? Tá fazendo como se fosse uma linha de produção. Imagine uma linha de produção de fábrica, né? Onde temos ali o início, né? Imagine uma linha de produção de carro, né? Temos ali o início, o meio e o fim, até o carro finalizar, o carro ficar pronto, né? Temos o início que só está o chassi ainda, depois lá no final está o carro pronto. Imagine uma linha de produção. Então é mais ou menos isso. Os instrumentais saem desse rack, é separado novamente todos esses instrumentais, né? Os instrumentais ou as coisas ali que eles estão fazendo a lavagem térmica, né? Esses instrumentais são separados novamente, são vistos novamente, são lubrificados e são separados corretamente e com uma outra tipo de identificação agora, né? E esse tipo de identificação vai fazer os pacotes com grau cirúrgico, ou seja, aqui a gente fala mangas, né?
Aí no Brasil fala grau cirúrgico, que é aquele papel, que um lado é papel, o outro lado parece um plástico, né? Esse pacote ele vai diretamente para o esterilizador, né? Já com os instrumentais ali separados, né? Feito pacotes, né? Com um tecido também específico, né? E uma dobra também específica que fazem ali, uma dobra estéreo, toda uma arrumação em estéreo e uma arrumação específica para que quando esses instrumentais irem para dentro dos esterilizadores, tenha uma esterilização também eficaz. Tem o porquê das coisas, né? Não é de qualquer jeito, não é dobrar um pano assim, e jogar o instrumental lá dentro e jogar dentro do pacote. Então temos que saber o porquê das coisas, né? E esse pano específico, ele parece um TNT, mas é um TNT específico, ele tem microfuros, né? Aonde por esses microfuros vai passar o vapor. Pessoal, logo logo eu vou estar preparando mais materiais assim, uma live mais específica e mostrando, né? As máquinas, mostrando esses materiais que eu estou falando, porque vocês têm que, eu estou falando aqui em live, mas vocês têm que um pouco imaginar também e também pesquisar, né? Um pouco, né? Porque uma live é assim, a gente fala uma coisa, mas vocês também têm que ter uma certa curiosidade para ver, mas o que o cara estava falando ali, o que é isso, né? O que é um grau cirúrgico, né? O que é um hack de instrumental? O que é isso aí, esse TNT perfurado que ele está falando, que passa o vapor, né? O que é isso, né? Então tem que ter também essa sensibilidade de também ter essa curiosidade, né? Então às vezes eu estou falando alguma coisa aí para vocês, então só peço desculpa também. Para quem também não estiver entendendo, a gente depois vai deixar alguma coisa escrita também, tá? Explicando ali no final da live. E as perguntas aí vamos deixar um pouco mais para o final. Mas continuando o processo, é assim. Esses materiais agora, imagina, saiu dessa área suja, que é a área dos instrumentais que chegou sujo, lavou os materiais, saiu daquela máquina ali, da máquina que fez a termodesinfecção, agora ele está numa área limpa, material lavado. Está fazendo toda essa separação novamente em contetores, separação específica dentro desses pacotes, que é o grau cirúrgico. Esses pacotes, especificamente, esse grau cirúrgico, né? As máquinas de seladoras termoplásticas, seladora de grau cirúrgico, temos que fazer, a engenharia clínica tem um papel também, de verificar todos esses equipamentos que eu estou falando para vocês, os carros que carregam os racks, as máquinas de termodesinfecção, a própria área em si, a engenharia clínica tem um papel fundamental de estar gerenciando todo esse setor também, né? É um setor que a gente cuida direto e indiretamente, né? Ou seja, os equipamentos fazem parte do escopo da engenharia clínica também, ou da eletromedicina, aqui, conhecida aqui em Portugal, né? Também engenharia clínica aí no Brasil. Das máquinas de seladora, que está sendo feito esses pacotes, fazemos um teste quando as máquinas têm as preventivas dela, fazemos um teste com esse tipo de teste, esse tipo de indicador, né? Onde colocamos esse teste dentro de um pacote do grau cirúrgico, tá bem? O pacote do grau cirúrgico, esse teste fica lá, toda a identificação é feito aqui, né? A identificação do técnico, a identificação do equipamento, o número de série, a data, né? E o setor que esse equipamento tá bem? Uma seladora térmica, né? Esse teste ele é submetido, né, dentro do grau cirúrgico, né? Ele é colocado lá na seladora, a seladora vai passar e vai selar. Vai selar junto com esse teste aqui dentro. Esse campo que tá preto aqui, tá vendo? Esse campo aqui, ó, ele tem é que vocês não dá para ver aí pelo vídeo, mas vocês vão observar que tem muitas bolinhas, esferinhas bem pequenininhas, né? Não é bolinha, mas dá para ver aqui, tipo, parece uns pixels, sabe? Mas é um papel, tá? Não é nada de relevo, nada específico em relevante não, mas é um papel. Mas ele, por exemplo, essa parte aqui vai ter que estar totalmente colada, ele vai ter que submeter ao grau cirúrgico e vai ficar quase que, quase não, tem que ficar totalmente colado e selado isso.
Para quê? A gente faz um teste de abertura do pacote, se o pacote vai abrir dentro do esterilizador também. Porque todo mundo sabe que um pacote, um grau cirúrgico, ele quando ele está recebendo uma alta pressão e temperatura dentro do esterilizador, esse grau cirúrgico ele infla. Ele infla e ele aguenta toda uma pressão. Depois, quando ele é submetido ao vácuo, ele vai totalmente ficar seco, né? Como se você tirasse do ar e deixasse realmente em vácuo, né? Nem quando você coloca ali tava até falando com a minha esposa esses dias, né? Que a gente vai colocar algumas coisas para evacuar, para tentar ganhar mais espaço no closet, né? Assim, cobertas, né? Você coloca num saco e coloca o aspirador de pó ali e ele fica bem prensado. Então é mais ou menos isso. O esterilizador faz esse papel, né? Quando está fazendo o vácuo, ele deixa ali totalmente prensado. Depois, quando coloca pressão mais temperatura, ele infla. Tá bem? Então, esse trabalho que faz dentro do esterilizador, né? Agora vamos passar já batendo dentro do esterilizador. Estamos ali no setor de limpos, né? Vocês estão acompanhando mais ou menos o que eu estou falando. Foi feito os pacotes, foi feito toda essa abordagem aí dos instrumentais, da separação, a confirmação ali dos dados, dos equipamentos, dos instrumentais, né? Da onde para onde que tem que ir também, né? Porque temos esse processo de rastreabilidade também, que é muito importante também. A rastreabilidade dos instrumentais é muito importante, né? Não se pode perder no meio do caminho, por exemplo, uma pinça específica ou um outro tipo de instrumental pequeno, específico daquela cirurgia, né? Uma cirurgia ortopédica, por exemplo, né? Que usa algumas coisas que parecem até instrumentais assim de ferramentas de serralheria, né? Eu até brinco assim de ouvir, esses dias atrás eu estava vendo uma marreta, um martelo, muitas coisas assim que faz até confusão, né? Mas é para aquela cirurgia, uma cirurgia ortopédica, né? Uma cirurgia do fêmur, uma cirurgia de joelho, né? Cirurgias complicadas que usam instrumentais grandes, né? Instrumentais específicos. Então você imagina um instrumental desse está com outro instrumental de uma cirurgia cardíaca, né? Uma cirurgia lá do coração, né? Então é complicado. Então vocês veem a complexidade, o que é dentro de uma CME, dentro de uma central de material esterilizado, né? Essa rastreabilidade, essa separação dos instrumentais, né? E dentro do esterilizador, agora eu vou falar esterilizadores de vapor, né? Que temos ali dois tipos de esterilização dentro de uma área de CME. Temos outros tipos também, mas vou falar desses dois tipos em comum, que é mais fácil de vocês que são técnicos, tecnólogos, engenheiros aí, clínicos, verem, né? Temos uma esterilização de baixa temperatura, que é a 60 graus, né? Peróxido de hidrogênio ou óxido etileno, né? Uma esterilização específica, tá bem? Para instrumentais que não aguentam tanta temperatura, que tem ali plásticos, tem cânulas, como assim? O robô da Vinci, por exemplo, o braço do robô da Vinci, né? Um endoscópio, por exemplo, né? Temos lentes ali para o meio, então coisas específicas que não vão suportar a temperatura dos 134 graus, que é instrumentais, né? Em vapor, no caso, né? Esterilizadores a vapor, tá bem? Então, essa esterilização de baixa temperatura, que eu estou explicando para vocês, é feito especificamente para um tipo de esterilização. Agora que eu quero firmar mais a esterilização a vapor, que temos dois tipos. Esterilização a 121 graus, né? Vocês vão ver, para quem não conhece muito essas nomenclaturas de tipo de esterilização a 121 graus, né? Esterilização de termossensíveis também, né? Ou também de tecidos, esterilização, como que eu posso dizer para vocês? Esterilização mais que de alguns instrumentais que também tem plástico no meio, mas que aguentam esses 121 graus também. E a esterilização a 134 graus é de instrumentais
instrumentais cirúrgicos, né? Ferro, né? Tem que ser ali para que aguenta essa temperatura até 134 graus, tá bem? Porque você imagina que o esterilizador trabalha ali dentro de 3 bar de pressão, né? Mais a temperatura, né? Que é os 134 graus. Então tem que suportar tudo isso, esses materiais. Então o material ali já também num rack, né? Agora é um rack diferente, é um rack que vai para dentro do esterilizador. O esterilizador também tem as duas áreas, né? Tem essa área que é considerada a área limpa, não estéril, né? E depois tem a área limpa estéril. Depois que os instrumentais já tá esterilizados, eles saem para uma área limpa estéril. Mas vamos falar dentro do esterilizador o que está acontecendo, né? Com os instrumentais ou com os equipamentos que estão sendo submetidos ali à esterilização. É separado num rack também, que veio de um carro, né? Um carro ali que se movimenta também, que tem que fazer a movimentação para dentro do esterilizador. E é colocado esse rack lá dentro do esterilizador vapor. Esses instrumentais eles são submetidos a esses dois tipos de temperatura, né? Seja uma esterilização termosensível a 121 graus, seja uma esterilização a 134 graus. Antes disso, qual que é o papel fundamental ali do engenheiro clínico, do tecnólogo, ou seja, até do operador mesmo, do técnico em esterilização, né? Todos os dias ele tem que ver isso, se o equipamento está específico, se o equipamento está dando essa efetividade, né? Está dando essa garantia que aqueles instrumentais vão realmente ficar estéreis. Como que dá essa garantia, né? Vocês sabem como que dão, como que tem como saber que o equipamento está realmente fazendo uma esterilização válida? Temos esse tipo de teste aqui. Aqui pelo menos antes eram esses pacotes. Aqui no Brasil também é conhecido esse tipo de pacote, né? O Boidic. Vocês estão vendo aí, né? Dá para ver mais ou menos, né? Olha aí. Esse teste Boidic, né? Ou seja, teste BD. O que esse teste faz? Ele vai garantir que o equipamento... Eu não vou entrar muito a fundo assim, explicar o teste em si, mas dá para vocês a pesquisa na internet depois aí, quem são o Boidic, né? Como foi inventado esse tipo de teste, tem tudo aí um histórico aí, mas eu não vou entrar muito a fundo disso, tá bem? Vou só explicar para vocês esse tipo de teste. Está escrito aqui, né? Ó, Boidic, né? Pacote prova de penetração, tá bem? De vapor de uso único para esterilizadores a 134 graus, né? 3,5 minutos. 3 a 5 minutos, quer dizer. 3,5 não, 3 a 5 minutos, tá bem? Desculpe. Então, a gente fazemos um teste Boidic no esterilizador de 3 minutos, no caso. Esse teste, na realidade, ele dura 30 minutos, né? Até fazer todas as fases do esterilizador chegar à temperatura ideal de trabalho, chegar na situação específica ali e entrar na parte de esterilização. Ele monta-se um gráfico, né, com picos e altos e baixos tal, e depois ele chega num campo que ele está fazendo a esterilização, que aí vai durar esses 3 ou 5 minutos se for uma carga direta, né? O que acontece? Ele vai ter que ficar nessa cor aqui que veio especificado no pacote também. Geralmente, ele tem que chegar nessa cor para tá aprovado o teste. Esse teste Boidic, ele tem um cartão aqui no meio. Eu já abri, tá? Por acaso eu abri, eu trouxe esse pacote já feito. Depois que é realizado o pacote, eu trouxe esse pacote fechado. Mas eu que abri aqui para a gente ver e também como uma aula, né? Como uma coisa assim para vocês também ter o contato, né? Ver aí mais ou menos como que funciona isso. Esse cartão, na realidade, ele é preto ou cinzento. Agora ele está azul porque ele já foi passado por dentro do esterilizador, tá bem? Eu que fiz esse teste aqui no caso, né? Com o esterilizador, mas eu tinha feito. E na esterilização, nos meus cupons lá, eu vi que o esterilizador estava tudo ok. Eu só trouxe realmente por
por estar passando conhecimento, né, para vocês, tá bem? Então o que acontece? Esse cartão aqui, ó, tá identificando que o esterilizador tá ok. Ele passou pelos testes, né? Se por acaso tivéssemos aqui manchas pretas aqui pro meio, né, alguma coisa aqui em específico, né, dentro desse quadro, o esterilizador não tá ok. O esterilizador provavelmente não chegou à pressão ideal de trabalho, ou também não chegou ao vácuo, né, ideal, né, e ele está com algum problema. Aí sim é chamada a equipe técnica, ou seja, a equipe técnica quem que é? A engenharia clínica. Quem respondeu a engenharia clínica aí se deu bem, ó, nota 10, tá bem? Isso aqui também é identificado, também tem número de série, tem lote, isso aqui é rastreável, tá? É totalmente rastreável. Isso por que é rastreável? Porque isso vai ser identificado, ó, vai ser identificado o equipamento, vai ser identificado o dia, vai ser identificado o operador, supervisor, isso aqui é tudo identificado. Por que tudo identificado? Porque isso aqui, ele vai comprovar que aquela carga específica teve o teste Boydick, o equipamento específico teve um teste Boydick do dia e estava tudo ok o equipamento, tá bem? Aqui no caso, em Portugal, nos hospitais, a gente faz a cada turno faz um teste Boydick antes do equipamento iniciar a sua operação. Mesmo que ele ficou trabalhando a noite toda, o dia todo, cada turno se inicia, faz um Boydick para ver se o equipamento tá ok, tá bem? Então o que acontece? Todo esse vapor, eu vou até abrir o pacote aqui para vocês verem como que é, né? Tá bem? Ó. Ele tem esse maço de folha aqui, tá vendo? Vocês estão vendo aí? Olha aqui, ó. É um maço bem interessante isso, né? Ele vem dentro desse pacote aqui. Esse maço aqui, essas folhas, né? E essa folha vem escondidinha aqui dentro, aqui no meio, tá vendo? Então o que acontece? O vapor, ele tem que passar aqui por dentro, ele tem que entrar, ele tem que, por acaso, ele tem que penetrar, né? Ele tem que penetrar aqui e fazer essa reação química, essa reação dentro dessa tinta, né? Seria uma tinta específica aqui que reage com alta pressão e temperatura para que mude de cor, né? E fique assim esse cartão, tá bem? Então aí também a gente usa depois esses papéis para algum rascunho, alguma coisa assim, mas o pessoal geralmente joga fora isso, tá bem? E agora tem um teste agora que eu achei até bacana, que é o mesmo também, é o Boydick também, só que ele é menorzinho. Ele ficou um pouco menor agora, né? Eu acho que também já está usando esse no Brasil, mas é a mesma coisa, tá bem? É um teste também Boydick, tem a marca específica aí do fabricante aí, né? Não vou falar o fabricante, porque a gente ainda não tem o patrocínio, mas pronto. Mas também tem os cartões, mesma coisa aqui, mas é uns cartões mais espessos, né? Mais grossos, né? Parece um cartãozinho de visita aí, ó. Então aqui no meio também tem aqui no meio dos cartões tem esse teste, tá bem? Esse pacote aqui ele já estava aberto, né? Eu por acaso eu pedi lá para uma técnica de esterilização esse pacote aqui, ela me deu para mim usar aí na live, tá bem? Para explicar para vocês também aí. Esse também é específico, ele também já teve sua mudança de cor, tá bem? Ele também geralmente vem de outra cor, já teve a mudança. Então pronto. Esses então são os testes Boydick, que é um teste específico para os esterilizadores. No teste da carga, tem vários testes, vários indicadores, tá bem? Temos ali diversos indicadores que fazem parte da esterilização, tá bem? Então falamos de alguns indicadores aí para o equipamento em específico, né? Mas os indicadores que eles usam para carga, eles usam indicadores biológicos também, que aqui eu não tenho em mãos um indicador biológico para mostrar para vocês, mas esse indicador biológico praticamente ele vai realmente dar a credibilidade, dar assim, a certeza que aquela carga tá ok, que aquele instrumental que passou pelo esterilizador tá ok, não, e realmente a carga microbiana realmente foi a morte mesmo total, né? O que é esse indicador biológico?
uma espécie de um frasco, eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas é um frasco pequeno. E lá dentro dele ele tem um organismo ali, um micro-organismo, um agente biológico, tá bem? E ali tem um nutriente para ele ali. Quando é colocado dentro da carga junto, é identificado ali também a carga e tal, é colocado juntamente com a carga específica ali para ser feita a esterilização. Depois retira esse pequeno frasco e é colocado na incubadora. Na incubadora ela tem um espaço onde quebra esse frasco, porque o frasco ele tem um frasquinho interno dentro que é vidro e por fora ele é plástico, né? Então você consegue fazer um movimento para quebrar aquela ampola de vidro. Aquela ampola quebrando, ela reage junto com um agente biológico ali. Aquilo vai ficar de 3 a 6 horas, vai ficar ali, né, incubando. E o que acontece? Depois sai um relatório. Quando acaba essa incubação, sai um relatório. Se aquela carga microbiana morreu ou não. Se aquela carga microbiana reagiu, vai aparecer um relatório ali na incubadora, né? Isso se tiver tudo ok, né? Se o engenheiro clínico aí ter visto, né? Tá tudo certinho ali a incubadora, né? Foi feita a manutenção preventiva, as calibrações ideais, né? Tá tudo certo, né? Seu setor tá tudo certo, CME tá impecável. Ok. Aí a técnica de esterilização vai ver esse agente biológico, vai ver se passou ou não. Se passou, os testes tá tudo ok. Aquela carga ela vai ser armazenada, tá bem? Então aquela carga ali, eles tiram do rack aqueles pacotes, aqueles contentores, os pacotes, e aí é armazenado e também com toda a sua identificação indo, né, rastreabilidade, né? E ali, dali em diante, vai fazer distribuição, seja para o bloco cirúrgico, seja para um outro hospital, seja para um lugar específico ali, dentro de um outro contentor específico também, que é limpo e estéreo também, né? Vai ter esses pacotes, imagina que ele entra dentro de um outro carro que vai levar esses pacotes. Também temos que salientar aí também referente a pacotes, né? Dentro do esterilizador, após a saída do esterilizador, também temos que salientar isso, né? Tem ali uma data também, uma data de fabricação e uma data de vencimento ali, né? Uma data de validade, né? Então é validado ali aqueles instrumentais 3 a 6 meses. Depende o tipo de esterilização específica que foi feita, o tipo de instrumental, ali o técnico, ali o supervisor, ele vai validar. Já sai a validade ali, né? Assim que sai do esterilizador, já sai a validação. Porque a identificação foi feita lá nas seladoras, né? Lembra as seladoras que eu estava falando para vocês aí, do cirúrgico? Foi feita a seladora. A seladora, ela imprime no pacote, no próprio pacote está imprimindo. Data tal, setor tal, data de fabricação e data de validade ali. Tá tudo ali. Então não tem como errar, né? Entendeu? Então o processo é esse. O processo que eu estou explicando para vocês, muito rápido, muito assim, bem, acho que até sucinto, né? Bem tranquilo para todos entenderem aí, é isso, tá bem? O processo aí de uma central de esterilização assim, de uma forma para vocês entenderem, né? Fala muito tecnicamente, às vezes não vai poder entender. Onde que o engenheiro clínico entra aí, né? Onde o técnico entra, né? Aí, né? Nas manutenções, nas prevenções dos equipamentos, preventivas, corretivas, nas verificações diárias, porque é uma área extremamente delicada do hospital. Essa área não pode ter falhas também, tá? Porque é uma área que se você tiver um equipamento ali com falha, seja uma coisa simples. Eu vou colocar uma coisa simples que eu fiz uma manutenção esses dias atrás, é uma luneta, né? Que tem a lente, tem a específica para
para ver se está tudo ok, né? O instrumental, né? Eles têm ali uma lente de aumento, né? Na luneta tem uma luz, né? Então ali, imagina, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Não sei se vai dar para ver, né? É isso aqui. Né? Então tem a luz e tem uma lente, né? Então eles olham ali e tal, e olham se o instrumental tá tudo ok, né? E fica ali verificando, coisa e tal, se tá tudo bem, se tá tudo certo, né? Então o que acontece? Tinha queimado essa lâmpada. É uma lâmpada específica, uma lâmpada que ela tem um foco específico. Ela não é nem tão amarela e também ela não é tão branca, né? Para justamente também não ter canseira na vista, né? Dos técnicos que estão ali a observar aquele instrumental se está tudo ok. Porque você imagina, são coisas delicadas, coisas pequenas, né? Aquela lâmpada simplesmente queimado. Então eu tive que buscar esse tipo de lâmpada específica também, tá? Que é dentro do hospital. Não é uma lâmpada comum, não é uma lâmpada assim comum, mas ela já é LED, né? Já instalei uma LED. Antigamente era uma incandescente normal, mas não é comum essa lâmpada, né? Agora já temos LED, temos uma coisa mais viável para eles também, né? Os técnicos de esterilização. Então, assim, um exemplo prático que o engenheiro clínico ou o tecnólogo, técnico, tem que ficar aí por dentro, tá bem? Dos equipamentos de esterilização, do funcionamento, do fluxo de trabalho. Você tem que entender o fluxo de trabalho do setor ali também. É a obrigação, né, eu vou pegar até uma frase aqui do professor aí, professor Luiz Flávio, quero mandar um abraço para ele aí. Professor Luiz Flávio, eu estava vendo uma live dele um dia aí, e ele falou, ó, engenharia clínica não é para ficar sentado na oficina esperando as ordens de trabalho bater, né? As OS chegar lá, né? Você tem que olhar o presente e do presente olhar o passado, mas com o objetivo de mudar o futuro, tá bem? Então, pessoal, eu queria só passar um pouco disso para vocês aí, um pouco do conhecimento dentro da área do CME, Central de Material Estéreo, material esterilizado, né? O funcionamento disso, o fluxo disso. Então, olha, espero, né, ter dado uma mensagem relevante para vocês aí, você técnico, tecnólogo, né? Acho que você vai ficar com outro olhar, você vai lá na sua central de material esterilizado, dá uma olhada nos equipamentos, vê se está tudo ok. Dá uma olhada naquela seladora lá, vê se ela não está, sabe, enroscando ali, com dificuldade, o papel está saindo meio encrepado. Por quê? Se sai um pouquinho ruim aqui, você vai ter um vazamento lá dentro do esterilizador. Tendo aquele vazamento dentro do esterilizador do pacote, aquele pacote ele vai pegar umidade lá quando ele estiver estocado, lá quando ele estiver armazenado. Na hora que ele pegar a umidade, o que acontece? O que vem junto com a umidade do ar? Isso aí, bactérias, entendeu? E vai entrar junto com os instrumentais. O que vai acontecer? Meu, foi tudo abaixo de novo. Então, são coisas mínimas que você tem que ter esse olhar técnico e olhar criterioso para os equipamentos também. Você vê uma manga ali meio roçando ali ruim dentro de uma seladora. Você vê ali um carro, né, o pessoal com dificuldade. Teve um acidente simples que aconteceu lá, mas assim, que foi meio, né, desastroso, né? O rack enroscou, por exemplo, assim, não tinha trava. A trava tinha quebrado lá do rack no carro de instrumental. A pessoa foi puxar o carro e veio a pegar no dedo. Aquele carro estava cheio de materiais, né? E deu uma pesada no dedo, né? Mas se o camarada tivesse visto aquela trava, ou se tivesse também o próprio pessoal lá tivesse feito uma ordem de serviço específica também para ver, né? Olha, estamos com dificuldade nesse carro aqui e tal, tem como dar uma olhada? Então eu vou usar a frase novamente aí do Lúcio Flávio aí, né? A gente não deve ficar esperando a ordem de serviço cair. Temos que ter um olhar criterioso para esse setor, tá bem? Setor de CME, Central de Material Esterilizado, temos que ter um olhar criterioso, olhar ponto a ponto. Mesmo que o pessoal fique até enjoado, vai lá todo dia, faz uma visita lá, toma um café lá com a supervisora,
do setor do seu hospital, tá bem? Da central de material estilizado. E olha os equipamentos, né? Não custa nada, tá bem? E faz esse levantamento crítico, levantamento técnico mesmo. Veja o que está precisando, né? Nem que for para tirar uma poeira lá Não pode ter poeira, né? Uma área estéril não pode ter, né? É isso, pessoal. A mensagem de hoje é essa, tá bem? Engenharia Clínica Talks está ocorrendo aí todo sábado, às 13 horas, horário aí do Brasil, e às 17 horas, horário aqui de Portugal, né? Eu quero agradecer aí a quem entrou aí, quem acompanhou a gente até agora, né? E vamos aderir a esse projeto, né? Engenharia Clínica Talks, né? Entre em contato comigo aí se você quiser. Futuramente aí a gente está fazendo uma entrevista junto, né? Fazer uma live junto também. Se você é engenheiro clínico, tecnólogo, né? Entre em contato com a gente, tá bem? E eu vou ter o maior prazer de a gente estar montando um conteúdo junto e para também estar mostrando, né? De repente a sua experiência aí, você está contando um pouco da sua vivência dentro da área. O conhecimento tem que ser passado, gente. O conhecimento tem que ser, né, distribuído, né, para que nossa área cresça cada vez mais, né? Pessoal, aquele abraço, muito obrigado aí para quem acompanhou até agora, tá bem? Engenharia Clínica Talks agradece.